Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte, que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a 91.9, a Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Maricampo em Cotovelo, a 107 FM em Nova Cruz, a Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa Danta, a Rádio FM em Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos e da Rádio Palmeiras do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra. Como Cristo, bom pastor, edificas a igreja. Tu podes tudo em quem te chama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. O Evangelho proclamado em nossas liturgias deste 32º domingo do tempo comum é o de Marcos, capítulo 12, versículo 38 a 44. Assim narra o evangelista. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentado nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Evangelho segundo Marcos, Jesus ensina e alerta a multidão sobre o comportamento dos doutores da lei, que valorizavam a ostentação e buscavam reconhecimento público, como os melhores lugares nas sinagogas e nos banquetes. E enquanto finge devoção com longas orações, explorava os mais frágeis, os pobres e as viúvas. E em seguida Jesus observa as atitudes das pessoas no templo de Jerusalém durante o ofertório. Muitos ricos ofertavam grandes quantias, mas uma viúva pobre deposita apenas 2 pequenas moedas, tudo o que possuía. Jesus destaca que essa viúva, apesar de sua pobreza, doou mais do que todos os outros, pois entregou tudo o que possuía para viver, enquanto os outros deram do que lhes sobrava. Este evangelho destaca o contraste entre a religiosidade superficial dos líderes religiosos, representada pelos escribas, e a humildade e generosidade da viúva, que expressa uma devoção autêntica. Jesus critica os doutores da lei por sua hipocrisia e exploração dos vulneráveis, utilizando a religião para ganho pessoal e status. A viúva, por outro lado, representa a fé verdadeira e sacrificial, confiando plenamente em Deus ao oferecer tudo o que tinha. No contexto cultural da época, valorizavam-se as aparências e o status social, mas Jesus redefine esses valores, exaltando a humildade e a sinceridade de coração. E ao apontar a viúva como exemplo, ele nos ensina que a verdadeira adoração a Deus não está na aparência ou nas grandes doações, mas na sinceridade do coração e na totalidade da oferta, como a da viúva, que mesmo em sua pobreza se entrega totalmente a Deus. A cena do Evangelho, narrado por São Marcos, acontece no Templo de Jerusalém, onde Jesus observa as atitudes das pessoas e nos convida a refletir sobre essas atitudes. De um lado, os escribas buscam reconhecimento, prestígio e o poder, ostentando uma religiosidade vazia. Gostam de ser vistos e saudados, de ocupar os lugares de honra, mas por trás dessa fachada exploram os mais vulneráveis, como as viúvas, utilizando a aparência de piedade para encobrir suas verdadeiras intenções. Do outro lado, temos a figura humilde de uma viúva pobre. Sem alarde, ela deposita no tesouro do templo 2 pequenas moedas, tudo o que possuía para sobreviver. Aos olhos humanos, sua oferta poderia parecer insignificante, mas Jesus enxerga além das aparências e reconhece a grandeza do seu gesto. Ela não deu do que lhe sobrava, mas entregou com confiança absoluta em Deus todo o seu sustento. Este contraste revela 2 formas de viver a fé. Uma centrada na vaidade e na hipocrisia, e a outra na confiança e na generosidade. Jesus nos chama a atenção para a autenticidade da nossa fé. Somos convidados a examinar nosso coração e nossas motivações. Será que buscamos a Deus genuinamente? Ou estamos preocupados com a imagem que projetamos para os outros? A verdadeira fé não se resume a rituais externos ou a busca por status, mas se manifesta em ações concretas de amor, humildade e generosidade. A viúva nos ensina que a verdadeira oferta a Deus não é medida pela quantidade, mas pela qualidade e sinceridade do coração. Ela nos desafia a confiar plenamente na providência divina, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Seu exemplo nos encoraja a viver uma fé autêntica, desapegada dos bens materiais e das vaidades deste mundo. Esse gesto de doação total é um modelo de fé humilde e autêntica que agrada a Deus, pois não se trata de quanto damos, mas da disposição do coração ao dar. Um exemplo de uma viúva semelhante a esta parábola que Jesus conta
ou melhor dizendo, a elogio do gesto que Jesus faz da viúva do templo, que faz a sua oferta, é a viúva de Sarepta, que narra o profeta Elias, que narra o livro dos reis. O livro dos reis apresenta a viúva de Sarepta, que também, em meio à sua pobreza, demonstra uma generosidade notável. Quando o profeta Elias pede que ela compartilhe um pouco da comida que possui, ela não hesita, mesmo sabendo que aquela era a sua última refeição para ela e seu filho. Sua confiança em Deus e sua disposição para partilhar são recompensadas, com a promessa de que a farinha e o azeite nunca se esgotariam durante o tempo da seca. E aquele milagre que Elias fez, fazendo com que o pão que a viúva de Sarepta partilhou não faltasse, nos lembra que Deus vê o sacrifício dos pobres e recompensa o coração generoso, que mesmo em meio às dificuldades confia na providência divina. A viúva de Sarepta, assim como a viúva do Evangelho, oferece tudo o que possui, não do que sobra, mas do que é essencial para a sua sobrevivência, revelando um espírito de total entrega. Assim também nós aprendemos do próprio sacrifício de Cristo. Cristo se entregou totalmente por nós. E esse exemplo do Cristo que se entrega completamente por nós deve marcar a nossa espiritualidade, porque nosso Senhor não entregou uma parte de si, mas a totalidade de sua vida em sacrifício, conforme fala a carta aos Hebreus. Ele é o sumo sacerdote que entrou no verdadeiro santuário, o céu, para interceder por nós junto ao Pai, não através de ofertas de animais, de sacrifício de animais, mas oferecendo-se a si mesmo, entregando-se a si mesmo por amor a nós. E esse gesto, uma doação total, completa do Senhor, nos convida a olhar a nossa vida, de forma que nós possamos nos dar plenamente a Deus. Busquemos, portanto, uma relação sincera com Deus, colocando-o no centro de nossas vidas e servindo aos nossos irmãos e irmãs com humildade e amor. Assim estaremos construindo um mundo mais justo, fraterno, onde o valor de cada pessoa é reconhecido não pelas aparências, mas pela riqueza do seu coração. Eu vos digo que a viúva, ao doar de sua pobreza, deu quanto possuía, doou todo o seu sustento, doou todo o seu sustento. É feliz todo homem que busca seu auxílio no Deus de Jacó e que põe no Senhor a esperança. O Senhor ama aquele que é justo. Eu vos digo que a viúva, ao doar de sua pobreza, deu quanto possuía, doou todo o seu sustento, doou todo o seu sustento. É o Senhor quem protege o estrangeiro, quem ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Eu vos digo que a viúva, ao doar de sua pobreza, deu quanto possuía, doou todo o seu sustento. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. Na encíclica de Leste Tourneaux sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, o Papa Francisco destaca que o coração é o núcleo mais íntimo do ser humano, onde decisões e emoções se encontram e onde a verdadeira identidade se forma.
Mais do que um órgão físico, o coração representa a interioridade, que une corpo e alma, sendo a fonte da fé e da missão cristã. Com essa abordagem, Francisco transita do conceito do coração humano como centro de interioridade para o coração de Cristo, centro de convergência e união, essencial para a transformação social e espiritual. Ao afirmar que o coração de Cristo, que simboliza o centro pessoal de onde brota o seu amor por nós, é o núcleo vivo do primeiro anúncio, o Papa sublinha que a fé cristã vai além de dogmas. A fé cristã é uma resposta ao amor de Jesus, um ponto de síntese entre fé e vida, inspirando uma prática que transforma e impacta a sociedade. Levar o coração a sério, como propõe o Papa Francisco, tem consequências sociais profundas, pois a verdadeira mudança não surge apenas de normas ou esforços humanos, mas de uma conversão do coração, que impulsiona ações concretas de amor, sacrifício e encontro. Essa conversão impõe a responsabilidade de reparar estruturas sociais que alienam e desumanizam. Essa reparação não é meramente espiritual simbólica. Possui um significado social tangível e é impulsionada pelo próprio Cristo, pois a mudança de que o mundo precisa é possível somente quando motivada pelo coração de Jesus, fonte de amor e sacrifício. A fé cristã, quando vivida plenamente, desdobra-se em ações concretas que visam restaurar a dignidade humana e construir um mundo mais justo e fraterno, movendo o cristão a agir contra as injustiças e promover a paz e o bem comum, tornando a devoção ao coração de Jesus um motor de mudanças sociais significativas. A encíclica enfatiza que a mudança social começa no coração e que somente comunidades que agem a partir dele podem unir e pacificar as diferenças. Só a partir do coração é que as nossas comunidades serão capazes de unir e pacificar os diferentes intelectos e vontades, para que o Espírito nos possa guiar como uma rede de irmãos, porque a pacificação é também uma tarefa do coração. O coração de Cristo é êxtase, é saída, é dom, é encontro, nos afirma o Papa Francisco. O coração humano, como espaço onde se decide a verdade de cada um, tem implicações sociais quando levado a sério. A transformação das relações e da sociedade só é possível quando o coração se abre para o amor, a compaixão e a solidariedade. Segundo o Papa Francisco, reformar o coração é um convite à reforma da sociedade, pois os desequilíbrios sociais refletem um desequilíbrio no coração humano. A pacificação interna projeta-se na construção de uma sociedade justa, onde a dignidade humana é respeitada. A devoção ao coração de Cristo é comunitária, social e missionária. O coração de Cristo, ao mesmo tempo que nos conduz ao Pai, envia-nos aos irmãos, nos frutos de serviço. Fraternidade e missão que o coração de Cristo produz em nós, cumpre-se a vontade do Pai. Assim, a verdadeira devoção ao Sagrado Coração de Jesus reflete-se em ações que transformam e renovam a sociedade e tem um profundo significado social. O coração de Cristo é símbolo do amor divino, que acolhe todos os seres humanos. Citando São Charles de Foucault, o Papa mostra que o coração humano, inspirado pelo coração de Cristo, é chamado a uma universalidade de amor que transcende barreiras culturais e sociais, refletindo o amor cristão como um motor de transformação social e espiritual. A fé se expressa em caridade, solidariedade e justiça, unindo pessoas em uma rede de amor que promove a paz. Em resumo, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é um compromisso que une contemplação e missão, ajudando na construção de uma sociedade justa, solidária, fraterna e comprometida com o bem comum. Ouça toda semana nesta emissora o programa Naquele que me fortalece com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. Oração, comentário do Evangelho e reflexões. Contamos com a sua audiência. Que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele
Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver, dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido, libertai-me quando estiver oprimido, sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação, que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.